Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mentes. Siga o nosso podcast, compartilhe, para a gente é um prazer, porque eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, e o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, nós criamos esse podcast para sempre discutirmos aqui saúde emocional, saúde física. Afinal de contas, acolher vocês é a nossa pauta. O tema de hoje é o álcool e o impacto na nossa saúde mental. Eu vou passar para o Dr. José Lourenço fazer os cumprimentos iniciais e a gente volta com o tema. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje o tema é sobre álcool. Vamos ver se vocês são usuários sociais, se são dependentes de álcool, se estão abusando. Vamos falar sobre vários temas de linguagem acessível, agradável, para todos entenderem, tá bom? Vamos lá, Tânia? Vamos lá. Doutor, nós sabemos que as pessoas, elas sempre usam o álcool, muitas vezes procuram o álcool como um calmante, entre aspas. Às vezes a pessoa está cansado, está estressado, e aí elas vão tomar uma dosezinha para se acalmar. E aí eu gostaria de saber, iniciar esse podcast, esse tema que é recorrente, interessa a todos nós, porque afinal de contas, quem não gosta de tomar aquela cervejinha, né? Então vamos lá. E aí, quais os impactos disso na nossa vida, na nossa saúde física e mental? E aí, quando algumas pessoas trabalham muito, correm muito, têm alguns problemas, resolvem aliviar o estresse com a cerveja, com o álcool. Qual o impacto disso e quais os benefícios ou consequências desse ato? Eu queria que o senhor falasse para quem está nos assistindo. O uso do álcool, o uso de água, o uso de alimentos, tudo depende do equilíbrio, da harmonia. Então, o uso do álcool de forma social, muitas pessoas fazem, de forma milenária, Tânia. Na Bíblia tem relatos de uso de vinho, em outras culturas, em vários séculos. A questão tudo é o excesso. Então, o álcool, a bebida alcoólica, independente se é destilado, se é vindo de cevada, independente da origem, Tânia, ela é um imunossupressor. Ela dá uma suprimida nas nossas emoções. Então, algumas pessoas, inicialmente, podem usar com esse mecanismo que você citou, para dar uma amenizada nas suas emoções, para ficar mais tranquilo, aliviar o estresse, os problemas do dia, se auto-enganar, entendeu? No uso inicial. Depois de uma certa quantidade de álcool, de teor alcoólico na corrente sanguínea, a pessoa pode ficar um pouco eufórica, mais animada, mais disposta, mais comunicativa. Aí vem um terceiro estágio, que algumas pessoas podem entrar ou não podem entrar, de ficarem rebaixadas, sonolentas, ou então desnudar algumas nuances da sua personalidade. O uso do álcool, depois de uma certa quantidade, uma certa dose, vai depender muito, Tânia, da química, da biologia da pessoa, do momento emocional daquela pessoa. Então não existe uma regra depois de uma certa quantidade de uso de álcool, de como essa pessoa vai reagir. Mas o uso do álcool de uma forma ponderada e social, algumas pessoas podem utilizar da forma de socializar com outras pessoas. Mas, infelizmente, algumas pessoas perdem a mão, Tânia. Aí que é o problema. Aí gera o transtorno de dependência de álcool, que antigamente era chamado de alcoolismo. Doutor, nós ouvimos muito, as pessoas ouvem, você que está nos assistindo certamente já ouviu alguém dizer o seguinte: eu ontem bebi e não lembro de nada. Acontece de fato isso? E algumas pessoas dizem, eu não acredito que a pessoa não lembre. De fato, o excesso de álcool, ou existe realmente esse impacto real? É mito ou é real que as pessoas às vezes não lembram do que fizeram, do que falaram, porque é exagerar na dose? Fale mais sobre isso, por gentileza. A grande maior parte
das pessoas lembram quase que totalmente de todas as ações e comportamentos que foram realizados ou feitos com o uso do álcool, viu, Tânia? Algumas pessoas, algumas têm um azar de ser algo mais recorrente, mas no universo de todas as pessoas, isso é raro. Isso é desculpa, isso é fuga do inconsciente. Então, essa questão de fiz algo e culpar o álcool é mais lenta do que fato. Mas existe realmente algumas pessoas que têm uma tendência de realmente ter uma amnésia alcoólica. Essa amnésia será, eu fico pensando, eu não sei, por isso que eu estou questionando também, assim como quem está nos assistindo pode ter essa dúvida. Eu queria saber o seguinte, depende da quantidade, de repente, não depende, independe. Depende da fisiologia da pessoa e das particularidades de cada pessoa. Certo. Às vezes uma pessoa é usuário recorrente, crônico de álcool, durante anos e anos, nunca teve amnésia ou nunca utilizou esse argumento para justificar tal comportamento. Mas, de acordo com circunstâncias, X circunstâncias, ele teve uma amnésia. Na medicina, Tânia, não é igual a matemática. Matemática, 1 mais 1 é sempre 2. Na medicina, 1 mais 1, às vezes é 1,9, 2,1, quase sempre é 2. Mas tem essas variâncias. Até porque tudo na saúde, na medicina, como o senhor falou, depende do contexto, é multifatorial. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte, algumas pessoas, por fatores genéticos ou ambientais, elas tendem a ter mais adesão ao hábito de usar bebidas alcoólicas e muitas vezes, infelizmente, perderem inclusive o controle. Às vezes a gente ouve dizer, eu não gostaria de beber, mas eu não consigo ficar sem beber. O que o senhor fala? Isso é mais uma questão também de mito, de questão genética, onde você tem um fator que é de predisposição de se tornar um usuário em potencial. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa questão do autocontrole. Certo, vamos lá. Existe realmente uma correlação genética da possibilidade de algumas pessoas se tornarem dependentes por uma carga genética herdada da mãe, do pai ou de ambos. Mas o comportamento, os maus hábitos utilizados, as fugas psicológicas também são motivos de gerar uma dependência. Quantas pessoas, Tânia, ao longo da minha vida, eu já atendi que se tornaram dependentes de álcool por causa de uma fobia social, por causa de um transtorno de ansiedade, ou então sendo consequência de alguma outra patologia psiquiátrica. Um exemplo, quem tem TDAH são pessoas impulsivas. São impulsivas em vários sentidos. Impulsivos ao ponto de gerarem adicções, como o álcool, drogas, jogos de azar, outras patologias, transtorno do humor, tipo transtorno bipolar. São pessoas também que têm uma tendência à compulsividade, à dependência, e começam a usar o álcool, e aí, por mecanismos dessa doença primária, se tornam dependentes. Então, cada caso é cada caso. Então, vai de pessoa a pessoa, o psiquiatra analisar a carga genética, a história da pessoa, para poder determinar qual foi o motivo que levou, tentar determinar o motivo que gerou essa dependência. As consequências, doutor, do uso em excesso de álcool, Sim, na saúde mental, quais os impactos de uma pessoa que sempre está usando álcool porque quer relaxar, porque diz que vai dormir? A gente sabe que o álcool, como o senhor falou, algumas pessoas dizem, eu vou dormir, eu vou tomar uma cervejinha, eu relaxo, mas a gente sabe que é aquele sono que depois desperta, não é? é um engano, É né? um engano, não é um sono um sono reparador, é um engano. Então eu queria saber quais os impactos na saúde mental daquela pessoa que está sempre fazendo uso de álcool ao longo da vida, quais os impactos, os prejuízos
em relação à saúde mental. Sim, mental e física, E Tânia. física. As pessoas utilizarem de forma social, tudo bem. O que seria de forma social? 1, 2 vezes por semana, ao ponto de não ficar itilizado, ou se for ficar itilizado, um pouquinho tonto, que seja 1 vez por mês. Na psiquiatria, não existe regras. Então, o psiquiatra se alimenta de informações de acordo com a escola onde ele estudou, e a partir daquela escola, ele cria os seus parâmetros e analisa cada paciente. Então, o uso social, ele não vai utilizar com essas ferramentas, com esse intuito de dormir ou de se auto-enganar. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas que se tornam dependentes é por motivos psicológicos, como o auto-engano, e aí esse auto-engano, como o próprio nome fala, está adiando a solução desse problema, né? Às vezes até aumenta, né, doutor? Com Geralmente certeza, sempre porque aumenta. a solução não está sendo tomada, né? Não está correta. Não está correta. É uma E aí, fuga, né? esse uso abusivo, Tânia, acaba que vai causar prejuízos sociais, prejuízos financeiros, exposição, porque quantas pessoas... Morais, éticas, impulsos que nós, seres humanos, temos, que aqui tem uma região do nosso cérebro chamada pré-frontal. Essa região é muito importante, é lá que vai controlar certos impulsos primitivos, e aí quando usa o álcool, isso fica desinibido, isso fica um pouquinho frouxo, e com isso, essas ações primitivas podem se manifestar, e aí a pessoa se expor socialmente. Agora, Perde o filtro. Perde o filtro. Vamos falar agora também da questão física, né? Sabemos que o consumo de álcool recorrente em altas doses pode causar lesões em órgãos do nosso corpo. Estamos falando de mente, né? De cérebro, acolhimento, dependência, mas nós, seres humanos, somos um conjunto de órgãos. Aí entra o coração, já está muito bem fundamentado o uso abusivo de álcool com lesões do coração, do tecido cardíaco. Lesão do fígado, que todo mundo já sabe, da possibilidade de ter cirrose alcoólica com o uso abusivo de álcool, né? E de outros órgãos também, Tânia. Então, esse uso abusivo cobra um preço muito grande. Fora a questão financeira, né? Quantas pessoas, Tânia, que eu já atendi, que comprometem o seu orçamento financeiro por causa do álcool. Perdem trabalho, né, doutor? As pessoas perdem, o prejuízo é incalculável. Tudo que é usado de forma inadequada, não é, doutor? Tem suas consequências. Quantas vezes nós, profissionais da saúde mental, não atendemos pessoas, homens e mulheres, porque hoje a gente vê que socialmente as mulheres começam também a beberem e às vezes se excedem, se perde um pouco, não é? E aí a gente vê a sociedade que quer tomar uma dosezinha, de repente, infelizmente, a gente se depara com a realidade que perde o controle. E aí, muitas vezes, quando você se deparar, infelizmente, com uma situação dessa, você familiar, você amigo, busque ajuda, muitas vezes, de um profissional da psiquiatria que pode ajudar. O senhor daqui a pouco vai falar sobre isso. Busque a ajuda de um psicólogo, porque esse profissional ele é capaz de modificar, de ver o que é que está por trás desse comportamento, de usar o álcool em busca de soluções que não estão em usar o álcool. Sim, sim. Ao contrário, se você tem demandas que você quer resolver, elas vão aumentar. Então, esse é um equívoco, é um pensamento, claro que a gente sempre fala que nem tudo que a gente pensa, nem todas as escolhas nossas são assertivas. Isso faz parte da vida, que nós somos humanos falhos e nos equivocamos, às vezes, na quantidade, na dose do que bebe ou do que faz, não é, doutor? Você trouxe, Tânia, um assunto importante, uma área aí da dependência legal, sobre o uso entre as mulheres. Em outras gravações que nós fizemos, falamos que a prevalência era maior em mulheres. Nessa patologia psiquiátrica, a prevalência maior é entre os homens. Uhum. Mas, infelizmente, nos tempos atuais, está aumentando um pouco a prevalência do uso de álcool entre as mulheres. Então, vocês, mulheres, fiquem atentas,
procurem o tratamento do que está ocasionando essa dependência, essa necessidade de usar o álcool ou esse mecanismo de fuga e coloquem um basta. Existem ferramentas medicamentosas, terapêuticas, religiosas, mudança de estilo de vida, que vai substituir esse mau hábito, esse mau comportamento por bons comportamentos, Tânia. E nós mulheres, nós sabemos que os impactos são grandes para a gente, porque nós já temos várias atribuições. Então, se nós estamos e vivemos um país onde é bem ansioso e a gente entra com o consumo de álcool desequilibrado, de forma excessiva e inadequada, aí vem a questão da depressão, que vai contribuir para mascarar uma depressão ou acentuar um quadro de depressão e também de ansiedade. Então, eu queria que o senhor falasse quando é que a pessoa deve procurar um profissional e às vezes confunde tomar aquela cervejinha, usar o álcool para diminuir o nível de ansiedade, não é a saída. Vai, inclusive, acentuar, prejudicar mais ainda. Queria que o senhor falasse sobre esse aspecto de depressão e ansiedade e o que é que o álcool faz. Quase todas as pessoas já sabem quando estão abusando. Só que apesar de saber, Tânia, eles adiam a procura. Se auto-enganam, ficam achando que pode ir tocando dessa forma, mas no fundo da alma dos pacientes, de vocês aí, telespectadores, vocês sabem que estão abusando. Então, nesse momento, se vocês desconfiarem, não adiem. O tempo não vai favorecer a cura desse problema. O tempo sem tratamento, a vida correndo sem tratamento, Tânia, vai agravar a patologia. Então, parem de se auto-enganar e procurem ajuda médica para poder descobrir se é um transtorno de ansiedade, se é uma base genética, se é um transtorno depressivo, ou se é outras patologias psiquiátricas ou questões psicológicas que estão movendo vocês a usarem o álcool de uma forma excessiva para se auto-enganarem ou viver naquele momento de euforia, de alegria, para ir mascarando emoções negativas. Porque como o álcool, depois de uma certa quantidade de uso, deixa a pessoa mais eufórica, mais animada, aí dá certas emoções positivas induzidas pelo álcool, aí as pessoas ficam nesses binges aí dopaminérgicos de prazer barato, e que não é o caminho, Tânia. E o caminho é, novamente, tratar a doença de base e depois, se você quiser utilizar o álcool de uma forma social, tudo bem, mas resolvam o problema. Quanto à questão, doutor José Lourenço, medicamentosa em relação a álcool, existe algum medicamento que realmente reduz a pessoa a buscar o álcool? Milagres. É só Deus que faz. Primeiro ponto, para qualquer dependência química, estamos falando hoje de álcool, né, que é uma substância química. Tem também dependências não químicas, de não substâncias que a gente vai ingerir. O primeiro passo é a boa vontade. Você querer parar, cessar esse comportamento de adicção. Então, vocês com o coração aberto, procurar a ajuda psicológica / psiquiátrica, esse, Tânia, é o primeiro passo. Depois desse primeiro passo, aí vem descobrir se tem alguma doença psiquiátrica por trás disso e tratar essa doença psiquiátrica. Tratando essa doença psiquiátrica, existe, só pelo fato de tratar, uma enorme possibilidade de você parar esse uso abusivo de álcool. Para algumas pessoas, necessita, além de tratar a doença de base, utilizar alguns mecanismos, alguns medicamentos para poder reduzir a fissura, de reduzir o desejo, de tratar sintomas de abstinência, porque muitos pacientes, muitas pessoas, muitos de vocês já tentaram parar e às vezes foram em consultas psiquiátricas ou então consultas com clínicos gerais, que esses colegas,
eles não souberam conduzir muito bem os sinais de abstinência. Então, não é só questão de reduzir o desejo, também reduzir os sintomas físicos de abstinência do álcool. Então, um bom profissional, além de dar o diagnóstico do que está por trás, se é uma dependência pura ou se é secundária a alguma outra patologia psiquiátrica, tratar essa patologia de base, tratar também o quadro agudo, a abstinência, fissura, isso associado também a um tratamento psicológico. Remédio, Tânia, é importante, é fundamental, mas também o meio, o contexto, as cicatrizes e feridas que vocês estão carregando, a forma como vocês enxergam o mundo externo e o mundo interno, influencia bastante. Então, o psiquiatra e os medicamentos ajudam muito, mas quase todos os pacientes, depois de um certo tempo de uso de medicamento, obrigatoriamente, Tânia, vai necessitar de uma boa abordagem psicológica. Até porque quando você toma a decisão, que é fundamental, de ter o controle ou de parar com o uso excessivo de álcool, porque ao contrário de relaxar e de te ajudar, resta evidente que trazem gigantes prejuízos, como foi falado anteriormente pelo doutor José Lourenço, em todos os aspectos da tua vida, social, financeiro. Quantas pessoas perdem o trabalho, não é, doutor? Sim. Por conta desse descontrole. Então, a saída é buscar ajuda. E o doutor José Lourenço bem colocou. É importante também ter esse apoio quando você está nesse processo de querer, de tentar, de buscar uma ajuda profissional, porque tem essa fase difícil, onde familiares, eles são importantes, não é, doutor? Rede de apoio. Essa rede de apoio de profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, do seu familiar, que você vai conseguir a partir do momento que você sente que esse excesso, descontrole, uso de álcool só está trazendo prejuízos. É importante que você tome essa decisão e que você tenha essa rede de apoio. Eu gostaria de saber do senhor quais são, assim, a faixa etária varia muito, as pessoas elas chegam numa determinada... Alguns param porque, infelizmente, quando surgem problemas de outras patologias, qual é, assim, na sua visão, em geral, como as pessoas chegam com essa decisão de parar e buscar ajuda para não beber em excesso? Vamos falar, Tânia, desse fato, mas também desse outro questionamento que você falou sobre a prevalência, de quando inicia o uso excessivo de álcool. Infelizmente, nos tempos atuais, aqui no nosso país, a maior parte das pessoas que são dependentes de álcool iniciaram o consumo ainda no final da infância ou começo da adolescência, Tânia. Diversos motivos de infância, infelizmente, com 9, 10 anos de idade. O mais comum é com 13, 14, 16 anos de idade. Existem também pessoas que depois de uma certa idade, 24, 25 ou 30 anos, mais por questões psicológicas, para se auto-enganar ou para se auto-anestesiar, começa a usar o álcool. Então, infelizmente, a faixa etária é bem precoce. A dependência de álcool na faixa etária de idosos ou então adultos maduros é bastante infrequente, mas a gente vê nos consultórios médicos isso, viu, Tânia? Eu quero trazer também um assunto interessante, Tânia. Vou até te perguntar também, e vou falar um pouco, depois eu passo para você, falando sobre tabus. Existem alguns tabus, algumas lendas urbanas sobre a questão do álcool. Agora há pouco eu estava pensando sobre isso. Sempre aparece essa pergunta, José, mudar de cerveja para vodka, cerveja para uísque, cerveja para coquetel, cerveja para tal, tem diferença? Não existe diferença. O psiquiatra, a biologia humana vai se basear no teor alcoólico daquele produto que você está ingerindo. Independente se é destilado, se é cevada, dependente da forma como esse álcool foi gerado, nós medimos o abuso do álcool e os prejuízos do álcool ou
esses mecanismos que eu falei de dependência, de euforia, é tudo baseado no álcool. O que nós vemos também na prática, Tânia, às vezes, é que de acordo com a sensibilidade, com o momento da pessoa, ela fala: José, eu sempre tomei somente 3 latinhas de cerveja e nunca fiquei tonto. Agora, esses últimos 15 dias, eu estou ficando tonto com 3 latas. Uhum. Isso é algo individual, que às vezes, por motivos desconhecidos, o metabolismo seu hepático, ele se torna mais lentificado e aquela quantidade de álcool ingerida que não causava sintomas ou prejuízos, ele começa a dar prejuízos. Ou então, as pessoas falam: José, nossa, antigamente eu misturava todos os tipos de bebida alcoólica, de origem, de álcool, e não sentia nada. Hoje eu tenho que beber uma só. A questão não é, a gente não pode culpar o álcool, ou então que você tinha um superpoder. É você, por algum motivo desconhecido, passou a ficar mais sensível a essa associação de múltiplas origens de álcool, e aí você ficou mais etilizado, ou então teve efeitos negativos mais rapidamente. Então o álcool, resumindo, não importa a origem, é sempre o teor alcoólico que a gente vai se basear. Inclusive, nas blitz aí de trânsito, Tânia, aqueles equipamentos medem o teor alcoólico, não quer saber qual foi a origem. A ciência é isso. Eu trouxe esse tabu, Tânia. Eu agora te pergunto, tem algum outro que aparece nos seus consultórios, ou então amigos, ou que você já escutou falando sobre o álcool? Essa questão do álcool é muito polêmica, porque primeiro existe aquele estigma, né, que quando você exagera na dose e quando com o passar do tempo, por motivos desconhecidos, como o senhor colocou, que a pessoa termina se embriagando, se perdendo, né? Perdendo o filtro com pequenas doses. Será que isso não é o momento de você parar e pensar? Que é o momento de reduzir ou até deixar? Porque são sinais, não é, doutor? E muitas vezes a gente sabe que quantas vezes você, cidadão de bem, você que está nos acompanhando, exagerou na dose, e aí teve certos incidentes, ou muitas vezes passou mal, é, vem patologias, aumenta a tua ansiedade, tua depressão, e ainda ganha um rótulo, um estigma, infelizmente, doutor, que a gente sabe. Quem bebe não é bem visto na sociedade como uma pessoa, muitas vezes, equilibrada. Quando, na verdade, muitas vezes, você que trabalha a semana toda, às vezes você toma sua cervejinha, ou às vezes no final do dia você chega em casa, você toma a sua cervejinha, a sua dose, mas aí você tem que pensar o seguinte: até que ponto vale a pena pagar o preço dos prejuízos que causam a falta de controle, não é, doutor? Na dose certa. Qual é a dose certa? O que é que isso está acrescentando? Qual a necessidade de você adicionar sempre o álcool na tua vida quando ela insiste em trazer grandes e contínuos prejuízos? Então, o que me chama a atenção muitas vezes, eu já atendi inclusive mulheres que dizem: eu vim aqui porque eu quero parar de beber. E hoje, quando eu vim para cá, eu tomei uma latinha. Isso de manhã eu fazendo o atendimento. Então, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade que a gente não sonha em ouvir isso, porque não é saudável. É um vício, né, doutor? E aí, uma das coisas que o senhor bem colocou, eu disse para ela: a primeira coisa é essa decisão sua de buscar ajuda e reconhecer que quer deixar de beber. Ela trabalhava em casa mesmo ela consumia. E ela diz: o que eu ganho, eu estou praticamente pagando no mercadinho para comprar cerveja. Então, quando você começa a ver que não está te fazendo bem, que está se perdendo, que a tua ansiedade, enfim, que as consequências são graves e danosas, é momento de você rever. Porque tudo usando de forma moderada, o uso social que não traga prejuízos, se te dá prazer, tudo bem. Tudo bem. Mas o que é que te dá prazer que depois, naquele momento que passa aquela euforia,
te causa graves prejuízos, inclusive quantas vezes você deve estar aí, você deve conhecer alguém que ficou desempregado, alguém que teve problemas sérios, inclusive físico. Ah, eu peguei minha moto, minha cervejinha e terminei passando no semáforo, não enxerguei e teve graves consequências. Então, esse podcast hoje, álcool e as consequências na saúde mental e, por que não, física, na nossa saúde e na nossa vida, é para a gente rever, analisar que tudo na vida a gente tem que ter cuidado. Qual é a dose certa? Porque a dose, para mim, é diferente para você. Não é Sim. isso, doutor? Falando nisso, Tânia, voltando ao tema de tabu, eu ia falar sobre isso, sobre tolerância. Há um grande tabu falando, nossa, eu bebo, bebo, bebo e não fico tonto. É, qualquer substância que nós ingerimos que tem efeito psicoativo no nosso cérebro, ele, com o passar do tempo, a gente vai precisar de doses maiores do álcool ou dessa substância química para dar o mesmo efeito. Então, essas pessoas que vocês conhecem aí, ouvintes, que, parentes ou então conhecidos, ou reportagem que vocês assistam, falam, nossa, eu bebo, 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 não fico tonto. Ou então, nunca fiquei bêbado na vida. Essas pessoas são exceções. A regra para nós, pobres mortais, para mim, para a Tânia, para vocês aí, 99% das pessoas, é causar tolerância. Aí que vem o risco da dependência. Vocês começam com uma pequena quantidade dessa substância, que hoje o tema é álcool, e com o passar do tempo, para poder ter o mesmo auto-engano, para ter o mesmo soninho que nós falamos agora há pouco, vai precisar de doses maiores desse álcool. Então, não entrem nesse tabu aí que muitos falam, que às vezes a gente utiliza isso como ferramenta para poder utilizar o álcool ou outras substâncias, que eu vou controlar, que não vai causar dependência, que eu sou resistente. Então, não se baseiem com essas exceções, tá bom? Tânia, falando sobre o álcool ainda, sabemos que o Brasil é um país onde tem um alto consumo de bebida alcoólica, por diversos motivos. Dados atualizados, mostram que não somente o Brasil, mas vários países do mundo, Tânia, estão reduzindo o consumo de álcool por diversos motivos. Questão de estética, de caloria, ou então o preço, e está ficando muito caro. Em festas aí que nós vamos, qualquer local, uma latinha de cerveja é R$ 7, 5 ou 10, dependendo da classe social ou do evento. E aí as pessoas estão partindo, Tânia, para outros tipos de substâncias psicoativas para poder dar esse prazer. Na sua realidade, nos seus estudos que você anda fazendo, o que você traz aí de novidade sobre o consumo atual de álcool? Olha, eu penso que as pessoas estão mais conscientes, porque a partir do momento quando nós vemos a realidade das consequências, elas se preocupam. Tem até a cerveja sem álcool, não é isso? Não tem? Sim. A cerveja sem álcool. Então, as pessoas se preocupam, apesar de algumas se excederem, eu percebo a preocupação das pessoas em terem cuidado de ingerir uma quantidade mais controlada, principalmente o cuidado no. Porque, como o senhor falou, as pessoas, quando bebem em excesso, elas perdem o filtro. Ao perderem o filtro, elas têm consequências morais e outras. E aí elas têm tido o cuidado de dirigir, não dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, não é? De olhar e ter o cuidado de sempre estar com alguém para controlar a quantidade do que vai ingerir. E outros problemas, outras patologias que muitas vezes, por exemplo, quantos de vocês tomam remédio para ansiedade, remédio para depressão, ou outro transtorno e sabem que não pode misturar, não é isso, doutor? Não dá para misturar álcool e uso de medicamentos. Daqui a E, pouco vamos falar um pouquinho e, sobre, é, sobre isso. e tem Isso aqueles
é bem duvidoso. Depende É. das correntes terapêuticas que os psiquiatras tomam. Às vezes a gente minimiza o dano, mas continue. É. E o que eu ouço mesmo na clínica é o seguinte: eu tomo remédio, não posso beber, mas quando eu vou beber, eu suspendo o remédio. Até que ponto isso eu queria até perguntar ao senhor está correto? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: hoje, no país que a gente vive, que é campeão de depressão, se destaca no transtorno de depressão, de ansiedade, a gente deve buscar, ao invés do buscar ter o cuidado de não se exceder no uso do álcool e de outras drogas, porque depois os males são muitos. E eu, você, o doutor José Lourenço, você que está nos vendo aí, não adianta a gente ignorar os prejuízos, se exceder, porque depois, em algum momento, a gente vai parar e cuidar do que a gente exagerou. Então, eu queria que o senhor falasse dessa Tratamento. incompatibilidade de remédio e álcool. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre tratamento. A Tânia falou algo que é muito questionável e não existe consenso. Na psiquiatria brasileira e mundial, basicamente existem duas formas, duas correntes de tratamento: redução de danos e tolerância zero. Dependendo do paciente, eu vou para a tolerância zero. O que seria a tolerância zero? O paciente chega com um desejo genuíno, ou próximo de estar genuíno, de querer cessar o uso de álcool, aí, de acordo com patologias associadas, de acordo com a rede de apoio que esse paciente esteja tendo, aí eu utilizo para aquele paciente a tolerância zero. Zerar o consumo de álcool. Para outros pacientes, Tânia, aí eu vou para redução de danos. O que seria a redução de danos? Aquele paciente que eu vejo que, infelizmente, ele ainda vai ter uma grande tendência, por diversos motivos sociais, não tem uma rede de apoio legal, não tem condições financeiras de comprar todos os medicamentos mais modernos e necessários para poder facilitar esse cessar de forma imediata ou próximo de imediato. O que é que eu oriento? Olha, eu faço um esquema medicamentoso que, se ele recair, se ele tiver uma tendência de ficar recaindo, que ele utilize, Tânia, no mesmo dia que ele recair, o uso do medicamento. Porque se ele não fizer isso, acaba que ele fica 2, 3 dias sem usar. E na psiquiatria, assim como em outras especialidades, a medicação para fazer efeito precisa de uma constância, Tânia, de uso recorrente. Suspender é Sabe, danoso, né? suspender é danoso, ou o uso intermitente, o uso irregular. Nós sabemos que o álcool, assim como outras substâncias químicas que a gente ingere, pode aumentar o efeito do remédio, pode causar mais efeitos colaterais, pode reduzir a eficácia da medicação. Então, dependente da associação e do ser humano, do organismo, pode ocorrer uma série de ações. E dependendo também da, da questão basal desse fígado desse paciente, esse paciente é melhor ele associar o álcool naquele momento junto com o remédio, porque senão a questão química cerebral nunca vai entrar no eixo para ele poder conseguir realmente, de fato, cessar o uso desse álcool. Então, dependendo do profissional que vocês escolham, do psiquiatra, ele pode ser flexível, igual eu sou flexível, ou ser de uma corrente, viu, Tânia? Sempre analisar, então, o indivíduo, a situação, não é isso, doutor? Cada caso é um caso. Eu, particularmente, enquanto psicóloga clínica, atendo homens, atendo jovens a partir de 15 anos e sou especialista em atender mulheres. E, doutor, é uma queixa recorrente no consultório. As mulheres, elas têm, muitas vezes, o nível de ansiedade fica disfuncional, patológico, pelo fato do companheiro usar em excesso o álcool. Então, uma das coisas que a gente vê também são os relacionamentos. Então, quantos casamentos, quantos namoros, quantas
relações de amizade, conjugais não são desfeitas pelo uso inadequado de álcool. Eu ouço falas tipo: meu marido é alcoólatra e eu não suporto álcool. Então, cabe a nós todos, homens, mulheres, você que bebe mais ou menos ou não bebe, fazer uma reflexão. O que é que isso está me acrescentando? Vale a pena? Eu quero deixar. Se você quer deixar, por que não busca? Tem essa rede de apoio, às vezes uma esposa, a família, o psiquiatra, a psicóloga, porque nós não vamos julgar o teu comportamento. Ao contrário, a gente vai acolher uma escuta sem julgamento, não é isso, doutor? Sim. E vermos como você que está querendo mudar o seu comportamento, que não controla, que muitas vezes quer tomar só uma dose, vai para muito mais, se perde e diz: eu quero, mas eu não consigo. Quando a gente quer, a gente toma essa decisão, certamente já é um passo para conseguir, importantíssimo. Então, eu queria que vocês, que todos nós, que vivemos uma sociedade, nessa sociedade que a gente vê que já tem tantas questões para a gente ter o cuidado, esse também não pode ser diferente. Então, as mulheres também são vítimas, ou muitas vezes, perdão, do uso em excesso, como muitas vezes do companheiro que usa em excesso. Voltando, Tânia, essa questão do tratamento, é de suma importância esse querer desse dependente químico, desse usuário recorrente de álcool. Nós, seres humanos, não conseguimos mudar ninguém. A gente consegue nos mudar com muita dificuldade, com muito trabalho, pedindo a Deus, a gente consegue nos mudar. Então, vocês, esposos ou esposas, como a Tânia falou, é mais frequente a dependência de álcool e vocês, mulheres, sofrerem com companheiros ou então mães de filhos que são dependentes químicos, vocês saberem que essa codependência, essa forma como vocês lidam com esses familiares, precisa serem revistos. A gente ficar sempre tendo o mesmo comportamento e tendo o mesmo resultado, quer dizer, e esse resultado insuficiente ou sem ter frutos saudáveis, quer dizer que vocês precisam rever os seus conceitos. Então, não adianta ter o mesmo comportamento que você vai colher o mesmo resultado. Então, se vocês são esposas de dependentes de álcool, eu recomendo também procurarem ajuda psiquiátrica, psicológica, para se entenderem e utilizar novas ferramentas para poder lidar com essas pessoas que vocês amem, tá bom? E parem de se autoenganar, viu, Tânia? De achar que o amor que vocês têm pelo esse filho, ou então por esse esposo, vai ser suficiente para poder cessar essa dependência. Não é. Então, essa pessoa tem que decidir querer cessar. Assim que ele decidir, aí sim, essa rede de apoio, aí sim, a medicina, a tecnologia da medicina vai conseguir auxiliar muito bem. É porque tudo, o outro não pode decidir por você. O outro pode te auxiliar, mas a decisão tem que ser sua, tudo é de dentro para fora, não é isso, doutor? Sim. E a partir do momento que a gente reconhece a necessidade, já é sim um grande passo, porque é comum a gente ver, muitas vezes, ouvir relatos de quem bebe ou de quem muitas vezes convive com pessoas que fazem uso descontrolado e que sofrem consequências significativas. A gente fica pensando, reflita até que ponto vale a pena você ter sua vida disfuncional, alterar muitas vezes a qualidade do teu sono, do teu trabalho, a tua família, muitas vezes os filhos também terminam sendo prejudicados, porque eles ingressam, eles veem, estão ali interagindo nesse ambiente onde o álcool provoca graves danos. Então, o uso moderado, o uso onde seja para um leve prazer, já que você sente prazer, ok, pensa nisso, mas nunca um uso onde a dose você se perca nela. Não vale a pena. Não é isso, doutor? Sim.
Para vocês, filhos, de dependentes de álcool, não importa se é do seu pai ou sua mãe, esses conflitos que acontecem, geralmente entre homem e mulher, nós, filhos, tem que entender que isso pertence ao casal. Os filhos têm que sempre serem coerentes, saber o que pertence a eles e o que pertence ao marido e à mulher, ou então ao seu pai e à sua mãe, para poder impactar menos. Nós sabemos que esse uso excessivo acaba que contamina a família, contamina a saúde familiar, a saúde espiritual dessa família. Então, vocês, filhos, façam a sua parte, aconselhem seu pai, sua mãe, ofereçam ajuda, mas decisões, comportamentos, se essa mãe vai continuar casada com o pai, se esse pai vai continuar casado com a mãe, isso pertence ao casal, à dupla. Eles são adultos, eles tomaram a decisão de casar, eles estão tomando a decisão de continuarem casados, apesar dessa dependência de álcool, e eles são seus pais. Então, vocês têm a sua opinião própria, aconselham, mas também respeitam essa decisão. E saibam que isso pertence a eles. Isso não pertence a vocês. O que pertence a vocês é essa questão de saber lidar com essas escolhas que o pai e a mãe fazem. Às vezes não são boas escolhas, mas pertencem a eles, Tânia. É, é comum também, doutor, pelo menos eu recebo lá na clínica, pessoas que dizem: meu esposo bebe e o pai e a família bebia. É meio que termina sendo é o reflexo do meio, não é isso? Se nós, seres humanos, nós aprendemos através da fala e através do exemplo. E tem essa genética, né, que nós falamos agora há pouco, antes no início desse podcast, mas o exemplo, isso contamina muito. Contamina positivamente e contamina negativamente. Então, os hábitos, tudo isso é algo que a gente precisa monitorar. Por isso que na hora que a gente estiver achando que está passando do ponto, não importa se é com álcool ou se é com qualquer outro comportamento gerado por substâncias químicas ou por não químicas, a gente rever, analisar, conversar com um amigo, com o pai, com a mãe, com o psicólogo, com o psiquiatra e tentar cessar esse erro logo no início, Tânia. Voltando ao tratamento, o tratamento é muito eficaz, Tânia, desde que você queira realmente cessar esse uso do álcool, tá bom? Então, eu já cansei de ajudar com muita felicidade, viu, Tânia? Dezenas e dezenas de pessoas a cessarem o uso, tratando, eh, sendo de forma primária essa dependência de álcool, ou secundária, ou algo misto, mas vocês com o coração aberto e convicto dessa decisão, tudo se torna mais fácil, tá bom? Internação, Tânia, a gente já está quase chegando a 1 hora, falamos sobre a eficácia do tratamento. Eu acho que vale a pena também, essa reta final, falarmos sobre internação. No nosso país, existe algumas modalidades de internação, voluntária, involuntária, em comunidades terapêuticas, em clínicas especializadas em álcool ou em hospitais psiquiátricos. Isso vai depender de cada paciente, a forma como a família está decidida e a forma como o paciente está comprometido pelo uso do álcool. Então, todas essas ferramentas que eu citei, elas são eficazes, desde que elas sejam bem conduzidas pelo médico, pela família e por esse local onde vai receber esse paciente. Então, não tenham preconceito, achando que vocês estão sendo maus em internarem de forma compulsiva, de forma não voluntária, ou então de vocês insistirem que esse paciente vá de forma voluntária, ou que não tenham preconceitos contra a internação. Sempre eu vejo semanalmente, Tânia, pessoas que querem internar, homens ou mulheres, independente da faixa etária, mas a família está com preconceito. Não,
meu filho, meu esposo, Não não querem vai, admitir, né? não vai internar. Isso atrapalha o tratamento. Então, se o paciente, se você dependente acha que a internação vai ser necessária e o psiquiatra valida essa possibilidade, esse caminho, você familiar tem que apoiar. Tem que apoiar. Aí vai a questão de Quantas escolher. pessoas, né, doutor, não dão certo, vão para essas comunidades terapêuticas, não é isso? E vão buscar esse tratamento, vão buscar uma internação e conseguem alcançar o objetivo. Então é importante que a gente respeite a decisão dessas pessoas Sim. e apoie. Nós sabemos que tudo na vida tem de boa qualidade, produtos de boa qualidade, instituições, serviços de boa qualidade, e aqui de qualidade duvidosa, né? Não somente no nosso país, na Alemanha, no Japão, em qualquer país. Então, vai da gente poder ir nesse local, visitar a clínica, visitar a comunidade terapêutica, e aí a gente, de acordo com as nossas condições financeiras ou de acordo com o SUS, se esse paciente foi encaminhado e se foi internado pelo SUS, a gente vê se aquele local é o mais adequado para o nosso parente. Mas a internação também é um bom caminho, sempre alinhado com essa necessidade do paciente desse querer de ele internar. Caso ele não queira internar, ou caso ele não queira tratar, dependendo das condições clínicas, o psiquiatra ou você familiar pode solicitar uma internação, se o médico concordar, de uma forma involuntária. Inclusive, lá em São Paulo, morei muitos anos em São Paulo, parece que agora, esses últimos semanas, com esse atual governo aí, entre parceria Estado e município de São Paulo, eles estão quase zerando a Cracolândia. Em algumas situações como essa, absurdas ou muito graves, eu sou a favor da Quais são? internação obrigatória. Porque muitos desses pacientes Ele lembram não que agora há tem. pouco eu falei que tem patologias associadas a essa dependência de álcool ou então de drogas. Essas patologias associadas comprometem a capacidade de discernimento desse paciente, desse ser humano. Então, ele não vai saber escolher qual é o melhor caminho para ele. Um médico capacitado, ele vai saber, baseado na ciência, baseado na individualidade daquela pessoa, de conduzir se é necessário a internação ou não e tratar a patologia primária, secundária ou esse mix entre elas, tá bom? Então, existe também esse Pois, caminho da internação mais coercitivo. coercitiva, viu, Tânia? Primeiro, porque temos que preservar a vida das Claro. pessoas. A vida pertence a Deus. Deus nos dá e só Deus tira. Aqui na Terra, às vezes, a gente, por diversos motivos, toma decisões conscientes ou inconscientes, ou levado por patologias que colocam a nossa vida em risco. Nós médicos, eu como médico, eu primo inicialmente por não ferir os pacientes. E segundo ponto, para preservar a vida desses pacientes, junto com essa questão de não ferir os pacientes. Então, eu sou do time de preservar a vida do paciente, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, Tânia, nós às vezes temos que tomar essas decisões. Decisões. Eu observo que muitas vezes você que está aí nos assistindo pode conhecer alguém ou você mesmo seja uma pessoa que vai fazer o uso do álcool para anestesiar as tuas emoções. Uma tristeza, uma angústia, uma perda, enfim, uma dificuldade, emoções também, sentimentos. E aí não é o correto. Na vida, a gente tem que enfrentar as emoções de uma forma livre da dose e excesso. Porque não tem outra alternativa a não ser você e eu, nós buscarmos trabalhar as nossas emoções, buscar ajuda profissional quando a gente não consegue, seja o médico, o psiquiatra, seja o psicólogo, para que você consiga ver por trás desse comportamento que não é funcional, que não é controlado. Quando você diz que não quer e você não consegue, buscar ajuda da família ou do profissional é a saída.
Então, a gente convida você à reflexão, porque tudo na vida da gente que traz prejuízos, a gente tem que repensar e fazer e tomar a decisão de buscar ajuda. É isso, doutor? Sim. Eu quero finalizar aqui a minha fala de hoje, que tem solução, para tudo na vida tem solução. Solução total ou próxima do total. Então, busque um bom profissional, peça a Deus que essa solução total ou parcial virá, tá bom? Para poder me achar, via Instagram, Dr. José Lourenço, ponto psiquiatra, lá tem o meu telefone, pode mandar direct por lá, a secretária responde, ora ela, ora eu. Moro atualmente em Alagoas, em Arapiraca, estou aqui com muita felicidade no nosso Nordeste, mas já tive em São Paulo, morei em Goiânia, atendo via telemedicina para todo o Brasil e todo o mundo. Então, contem comigo, procurem um psiquiatra caso precisem. Não adiem, que esse tipo de problema não vai se solucionar de forma sozinha. Eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, convido você à seguinte reflexão: tudo em excesso não faz bem e representa o que está faltando para que você esteja se excedendo naquela escolha. Então, se o álcool você não consegue controlar a dose, ultrapassa, quer parar e não consegue, pense que vale a pena sim. Porque, como o doutor colocou durante essa nossa conversa, nesse podcast, nesse episódio, é possível que a gente busque ajuda e consiga sucesso e alcance o nosso objetivo, o seu objetivo, que é parar com a escolha de se perder na dose. A gente agradece, pede que você compartilhe o nosso podcast, curta e pense sempre. Cuide de você, da sua vida, da sua saúde. E até o próximo episódio.